Olá, hoje a gente vai assim mergulhar num assunto que, olha, sempre dá as caras nos vestibulares e no Enem. O feudalismo. Temos aqui um material bem legal, sabe? Uma coletânea de questões que já caíram mesmo nessas provas. Isso ajuda a gente a ver não só o que eles perguntam, mas como perguntam, né? Como as bancas pensam. Exato, é uma forma muito boa de abordar o tema, eu acho. Porque em vez de só ficar na teoria, né, analisar as questões força a gente a entender o que é crucial mesmo e como isso é cobrado. É útil para quem está estudando, claro, mas também para quem tem curiosidade sobre esse período, né, que moldou tanta coisa depois. Organização social, econômica, política, da Idade Média, centrada no feudo, hierarquia forte, base agrária. É, essa é a base. Mas olha só, uma questão da FUVEST de 2012 ajuda a gente a refinar um pouco isso. A alternativa correta lá definiu o feudalismo como Sociedades marcadas por dependências mútuas e assimétricas entre senhores e vassalos. O ponto-chave aqui é essa combinação. Mútua, porque sim, haviam obrigações dos dois lados, mas assimétricas, porque, né, era uma relação bem desigual. Ah, interessante essa dupla característica, mútua e assimétrica. Isso. E as outras opções da questão ajudam a delimitar, sabe? Não era focado no urbano, não incluía o islamismo nessa estrutura específica na Europa, não era capitalista, claro, e a base era agrária, um mundo rural com poder bem pulverizado, relações sociais muito particulares mesmo. Entendi. Dependências que ligavam as pessoas, mas de forma desigual. E como essa sociedade se organizava, assim, na prática? Uma questão da UFMS de 2017 mencionava aquela divisão clássica, né? Os 3 grupos. Exatamente. Aquela divisão em ordens ou estamentos. A nobreza, que eram os guerreiros donos da terra, o clero, os membros da igreja, cuidando do espiritual, mas com muito poder terreno também, e a grande maioria, os camponeses, né, que trabalhavam a terra. Uma estrutura bem rígida, com pouquíssima mobilidade social. Você nascia e morria ali, no mesmo grupo, geralmente. Essa rigidez é bem marcante. E dentro dessas relações de dependência tem uma confusão que as provas adoram explorar, né? A diferença entre servidão e vassalagem. Como a gente pode, assim, diferenciar bem esses dois? Ótima pergunta, porque isso é fundamental mesmo. Uma questão da UES de 2017 focava justamente nisso aí. A servidão, bom, era a relação que prendia o camponês à terra e ao senhor. O servo não era um escravo. Atenção, ele não era propriedade. Mas também não era livre. Ele tinha um monte de obrigações para poder usar a terra e ter a proteção, pelo menos em teoria, do senhor. Tá. E a vassalagem? Já a vassalagem era um acordo entre nobres, entre membros da nobreza. Um nobre mais poderoso, o suzerano, dava um feudo, terra, basicamente, para outro nobre, o vassalo. Em troca, o que o vassalo dava? Fidelidade, conselho e, o mais importante, ajuda militar. Era uma relação hierárquica, sim, mas entre pares, né? Entre nobres, baseada na honra, nas obrigações militares. Ah, agora ficou mais claro. Servidão, camponês ligado à terra e ao trabalho para o senhor. Vassalagem, nobre ligado a outro nobre por terra e serviço militar. E aquelas obrigações dos servos, tipo corveia, talha. Vi que a questão da UFMS que a gente citou, ela meio que misturava as definições, né? Misturava mesmo. O item 3 dessa questão era um prato cheio para errar, viu? Por isso é essencial saber o que cada uma significa. A corveia, trabalho de graça que o servo fazia nas terras do senhor, lá no manso senhorial. A talha, era entregar para o senhor uma parte, e era uma parte grande do que o servo produzia na terra dele, no manso servil. E as banalidades, eram taxas para usar coisas essenciais do senhorio, tipo o moinho, o forno, Entende? coisas que o servo precisava usar. Nós são muitos detalhes. Exato. Dominar esses termos evita cair nessas pegadinhas. A questão mostra bem que não adianta só saber que existiam obrigações. Tem que saber quais e o que eram. Era a base da exploração do trabalho ali. Fica claro mesmo como os detalhes são importantes. E, além da nobreza e dos servos, a gente falou do clero. Qual era o peso da igreja nesse mundo?
O material fala em organização teocrática. Teocrática, basicamente, significa que se acreditava que o poder vinha de Deus, né? E a igreja era a intérprete dessa vontade divina aqui na Terra. Isso dava para o clero um poder, uma influência gigantesca. Aquele item 4 da questão da UFMS reforça isso. A Igreja Católica não só cuidava da vida espiritual, ela era a grande dona do saber letrado, administrava muitas terras, influenciava reis, nobres, regulava o tempo com o calendário religioso e justificava a própria ordem social como sendo da vontade de Deus. Era, assim, de longe, a instituição mais poderosa da Europa Ocidental na época. E essa influência aparecia de formas bem curiosas, né? Como naquela questão do Enem de 2019 sobre as festas juninas. Não era só impor, era também absorver. Exatamente. O cristianismo foi muito hábil em pegar práticas culturais que já existiam e dar um novo significado para elas. As festas juninas são um exemplo perfeito disso. Celebrações pagãs antigas, ligadas ao solstício de verão, com fogueiras, rituais de fertilidade, foram aos poucos sendo associadas a santos católicos, como São João Batista. A questão do Enem destacava justamente isso, essa apropriação de cerimônias seculares. Não era só proibir, era reinterpretar, era cristianizar. Entende? Uma estratégia de adaptação cultural muito eficaz que ajudou o cristianismo a se espalhar e fortaleceu a igreja ao longo dos séculos. Isso é fascinante mesmo. Mostra uma igreja mais dinâmica, talvez, não só impositiva. Mas essa igreja tão poderosa também tinha seus conflitos internos, né? Lembro de uma questão da FUVEST para 2025 que falava de uma briga sobre imagens, a iconoclastia. Precisamente, a querela iconoclasta. Foi um debate teológico e político gigantesco, principalmente lá no Império Bizantino, mas que teve ecos no Ocidente também. Os iconoclastas, que significa quebradores de imagens, diziam que venerar ícones religiosos era idolatria, proibido lá nos mandamentos. Aí a questão da FUVEST trazia um texto do João Damasceno, que foi um grande defensor das imagens. O argumento dele, como a alternativa correta mostrava, era bem sofisticado, olha só. Ele dizia que como o próprio Deus se fez visível, se fez carne em Jesus Cristo, o dogma da encarnação, então era legítimo representar essa forma humana visível de Deus. A ideia é que não se adore a imagem em si, a madeira, a tinta, mas a veneração vai para a pessoa que está representada ali. Foi uma disputa que envolveu teologia profunda, poder do imperador, a natureza da fé. Bem complexo. Uau, que complexidade! Uma briga sobre imagens com raízes teológicas tão fundas. Voltando para a estrutura mais material, para o feudo como unidade de produção. A gente já falou da divisão social, mas como o espaço físico do feudo era organizado? A questão na UFMS, no item 2, detalhava isso direitinho. Geralmente, o feudo tinha 3 partes principais. Tinha a reserva senhorial ou manso senhorial. As terras melhores, cultivadas direto para o senhor, pelos servos, lembra da corveia? Tinha o manso servil. As terras divididas em lotes para os servos, para eles tirarem o sustento, mas era daqui que saía a maior parte das obrigações, como a talha. E tinha as terras comunais, o manso comum. Bosques, pastos, pântanos, usados por todo mundo, senhores servos, para tirar madeira, criar animais, coletar coisas. Era uma unidade que buscava ser autossuficiente, né? Com a agricultura mandando em tudo. Entendi. E essa base agrícola, que parecia tão fechada, tão estável, também tinha seus limites, né? Imagino. Como isso se conecta com os grandes movimentos da época, tipo as cruzadas? Ótima conexão. Uma questão da UERJ de 2015 pegava justamente esse ponto. O início da expansão europeia lá pelo século XI. A resposta certa apontava para um descompasso-chave. De um lado, um crescimento da população na Europa por causa de algumas melhorias na agricultura, um clima mais estável por um tempo. Do outro, uma baixa produtividade geral da agricultura feudal. Ela não conseguia alimentar toda essa gente nova no mesmo ritmo. Ou seja, começou a faltar terra, faltar recurso para tanta gente dentro do sistema que existia. Essa pressão, junto com outras coisas, religião, política, comércio, foi um motor forte para a expansão para fora.
Buscar terras no Oriente com as cruzadas, na Península Ibérica com a Reconquista, ou até mesmo desbravar florestas e pântanos dentro da própria Europa. Então, a necessidade de mais terra gerada ali dentro do próprio sistema feudal acabou empurrando a Europa para fora. Interessante como nada é estático, né? E pensando nessa complexidade toda, teve uma questão da UDESC de 2017 que era legal porque pedia para achar a afirmação incorreta sobre o feudalismo. A errada dizia que foi um sistema meramente econômico. Por que isso está tão errado assim? Tá completamente errado. Porque o feudalismo era muito mais que só economia. Era um sistema social, político, cultural e ideológico, tudo junto. Reduzir só a economia é ignorar partes essenciais. As outras alternativas corretas daquela questão da UDESC ajudam a gente a ver o quadro completo, sabe? Tinha poder real, sim, mesmo que fragmentado. A função militar da nobreza era central. A autoridade da igreja, imensa. E até o desenvolvimento urbano, que depois voltou com força na Baixa Idade Média, aconteceu dentro desse contexto. O feudalismo foi um sistema que englobava quase tudo na época. E essa mesma questão trazia um ponto interessante sobre como a gente olha para a Idade Média hoje, né? Falava do iluminismo, do romantismo. Sim, alternativa e lembrava disso. Que a nossa visão do passado é sempre uma construção, né? O iluminismo, lá no século XVIII, valorizando a razão, criticando a igreja, a nobreza, ele tendeu a ver a Idade Média como Idade das Trevas. Um tempo de ignorância, superstição. Já o romantismo, no século XIX, buscando raízes nacionais, valorizando sentimento, tradição, muitas vezes idealizou a Idade Média. Cavaleiros, damas, catedrais. É importante ter essa consciência, sabe? Saber que o jeito como a gente entende um período histórico também tem sua própria história. Nossa, analisar essas questões uma por uma realmente ilumina o tema de um jeito diferente. Fica muito claro que entender o feudalismo para uma prova vai bem além de decorar umas definições. Tem que sacar as relações, as estruturas, as tensões. É um desafio, né? Sem dúvida. E é um desafio que exige não só saber o conteúdo, mas também ter a manha de interpretar o enunciado, analisar as alternativas, pegar as nuances e reconhecer as armadilhas que as bancas montam. A prática constante com questões de provas antigas é, insubstituível nesse sentido. E por falar em prática, em preparação de qualidade. Para quem está nessa jornada de estudos aí, querendo ter acesso a um arsenal completo para encarar vestibular, Enem, vale muito a pena dar uma olhada no medcoub.com.br. É só baixar o app. Lá você encontra o maior banco de questões do Brasil, sério. Com provas anteriores de todas as bancas que você imaginar e tudo comentado por especialistas. E não é só isso. Tem resumo direto ao ponto, aula completa, até flashcard para revisar onde quiser. Parece uma mão na roda para destrinchar temas complexos como esse do feudalismo, né? Com certeza. Ter material bem estruturado faz toda a diferença, sim. Questão comentada ajuda a entender por que a resposta está certa, quais os erros comuns, resumo, aula focada, otimiza o tempo de estudo, que é precioso. Para um período como o feudalismo, cheio de detalhezinho conceitual, relação de causa e efeito que sempre cai, esse tipo de recurso direcionado pode ser o diferencial para consolidar o aprendizado e ganhar confiança para a prova. Bom, depois dessa nossa conversa toda, o que a gente leva do feudalismo olhando por esse ângulo das provas? Fica a imagem de um sistema bem mais dinâmico e cheio de facetas do que o senso comum às vezes pinta, né? Tem as hierarquias sociais bem marcadas, a servidão prendendo o camponês na terra, vassalagem criando laços militares entre nobres, uma economia agrária que, com seus limites, acabou gerando pressão para a expansão, e, claro, pairando sobre tudo, a influência enorme da Igreja Católica, moldando cultura, política e até absorvendo práticas populares para se fortalecer. Exato. E do ponto de vista de quem vai fazer a prova, fica claro o que as bancas valorizam. A precisão nos conceitos, diferenciar servo de vassalo, conhecer as obrigações, por exemplo, a capacidade de ligar causa e consequência, como a gente viu com população, produção e expansão, entender o papel das instituições, principalmente igreja e nobreza, e também a habilidade de desconstruir visões muito simples,
ou erradas, como a ideia de um feudalismo só econômico, ou projetar ideias de hoje no passado. As questões te desafiam a pensar historicamente, a conectar os pontos, a entender a complexidade mesmo. Perfeito. E para a gente não desligar o cérebro ainda, fica uma provocação final aqui. A gente viu como a igreja medieval conseguiu ressignificar práticas culturais que já existiam, né, como as festas com fogueiras, integrando na visão de mundo dela. Será que hoje, na nossa sociedade, existem instituições, sei lá, políticas, econômicas, de mídia, tecnologia, que usam estratégias parecidas, que pegam discursos, tecnologias, hábitos culturais que já estão aí circulando e adaptam, às vezes de um jeito bem sutil, para passar seus próprios valores, interesses ou mensagens? Fica aí para a gente pensar.